brasileiros, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o Monte Roraima. Se você tem vontade de ir pra lá, que é um lugar assim maravilhoso, tá? Super sugiro que você fique aqui na live, porque teremos uma convidada super especial, que é a Lá. Esperando ela entrar aqui. Oi, Olá! tudo bem? Como você tá? Boa noite, sua linda! Boa noite. Como que você tá? Eu tô bem, em casa ainda de quarentena, mas vai passar. Vamos esperar. Por enquanto, a mantra ela só vai retornar ano que vem mesmo, então esse ano não vai. Não, a gente tem previsão para retorno, mas por enquanto a gente ainda está com as atividades paralisadas aí por conta do fechamento da maioria dos roteiros, né? Ah, entendi. Até que a maioria dos parques tá fechado ainda, né? Você tá dando umas travadinhas para mim, Fê. Será que é só para mim? Olha. Porque ela fala pra mim, eu não sei se sou eu ou se é ela. Agora tá melhor? Agora melhorou. Botei o 3G, gente. O 3G vai embora. Ai, ai. Aí, enfim. Você tava travada pra mim, eu pensei que fosse com você, mas enfim. É... Bem, acho que você é a maior especialista que eu conheço sobre o Monte Roraima, né? Basicamente. E acho que a primeira pergunta para se fazer é como é que faz para chegar lá, assim? Tá, vamos lá. Bom, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez a esse convite. Adoro vir aqui falar com você, porque você é super inspiradora, super fofa. Quero já dar uma boa noite para quem está entrando. Estou vendo que alguns clientes meus aí já estão entrando na live também. Tem bastante gente que vai para o Monte Roraima em Sério? 2021, está ansioso para saber informações aí. Eu acho que a galera vai chegando aos poucos. Vamos lá. Para chegar, para poder fazer o trekking para o Monte Roraima, primeiro deixa eu explicar que eu sou guia de lá, né, Fê? Para quem ainda não me conhece. Então, eu já tive a oportunidade de estar no cume do Monte Roraima por 11 vezes. É um lugar que eu sou apaixonada e não me canso de ir. Cada vez que eu vou, é uma experiência nova, uma vivência nova. Eu falo que o Monte Roraima é o lugar certo para a gente encerrar ciclos e começar outros, né? Então, eu já encerrei, já comecei vários na minha vida, porque cada vez que eu vou, é um ciclo novo que começa e é muito bom. E para chegar no Monte Roraima, para fazer o trekking no Monte Roraima, ele é feito todo por dentro da Venezuela. Então, o Monte Roraima, ele pega 3 países, Brasil, Guiana e Venezuela. Mas o trekking, a ascensão, a única rampa de acesso para o Monte Roraima é através da Venezuela. Então, a gente tem que chegar até Boa Vista, capital de Roraima. Vou falar Roraima, porque se tiver alguém que é de mais do norte, eles acham ruim que eu fico falando Roraima, que eu estou tentando aprender. Então, a gente chega em Boa Vista, capital de Roraima, né? E de lá segue a expedição rumo à Venezuela. Vamos para a cidade de Santa Helena de Huairén, que já é dentro da Venezuela, e de Santa Helena a gente vai com carro 4x4 por conta da estrada, não chega carro normal. Então a gente vai com jipes 4x4, que são muito legais, até a comunidade indígena de Paratepuy, e de lá, sim, que começa o trekking de fato para o Monte Roraima. Ó, tem galera colocando já um hashtag eu vou, Eu vou? são as pessoas que vão para o Monte Roraima comigo agora em 2021, que já fecharam, a gente já está com os grupos quase todos completos. Então, são as pessoas que vão, que vieram aqui prestigiar a live e tirar as dúvidas também. Ai, que ótimo. Mas aí no seu pacote, no caso, a pessoa tem que conseguir chegar até Roraima. Roraima. Ai, a gente deve falar E, Roraima, gente. Tem que chegar até lá, aí de lá que começa o pacote mesmo, por assim dizer. exatamente. Com a Mantra, a nossa operação é toda a parte terrestre. Então, as pessoas têm que chegar em Boa Vista, até porque a gente tem clientes do Brasil todo. Então, Uhum. depende muito de onde a pessoa vai para conseguir o voo adequado, né?
Então, só Sim. para você ter uma ideia, Fê, agora em 2021, que a gente fez aí a venda dos roteiros e tal, tem pessoas que estão indo de Salvador, tem gente de Manaus, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Minas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, ou seja, uma galera do Brasil todo. Então, a pessoa tem que chegar em Boa Vista. Em Boa Vista já tem hotel reservado, já tem tudo certinho. Então, a partir de Boa Vista, a gente faz a programação, o roteiro completinho até o final. Aí a pessoa já não precisa se preocupar com mais nada. Entendi. Aí quando vai começar o trek em si do Monte Roraima, é só a sua equipe ou ainda tem que pegar um guia local de lá? Não, é só com a nossa equipe, que também tem guias locais. Então, Ah, tá. A Mantra tem os guias que vão acompanhando daqui, que pode ser eu ou outros guias nossos. Geralmente eu vou em todas. E aí, às vezes, além de mim, vai algum outro guia também. Eu vi que o Felipe entrou, que é um guia nosso, que é geógrafo, e quando ele vai é uma delícia, porque ele explica as formações, dá uma aula lá no Roraima. Mas, além da gente, tem a equipe venezuelana também. Então, a gente tem guias principais, guias auxiliares, carregadores, cozinheiros, tem tudo. Então, só para você ter uma ideia, para a galera se situar, para entender o tamanho de uma expedição para o Monte Roraima, para cada 10 pessoas de clientes, nós temos mais ou menos 10 pessoas trabalhando. Então, é praticamente um para um, de tão grande que é a estrutura e de tantas pessoas que a gente precisa mobilizar para que essa expedição seja inesquecível para todo mundo. Nossa, com certeza. Mas aí para fazer o Monte Roraima só tem como ser dessa forma, através de expedições, ou se a pessoa simplesmente brotar lá, ela consegue fazer? Ela consegue fazer de uma maneira um pouco mais independente, mas Aham. ela, de qualquer maneira, precisa contratar um guia. Não Alô? pode, Monte Roraima. Ele está dentro de um parque, aliás, ele está Hum, dentro de 2 parques, Fê. Do hum, lado brasileiro, o Parque Nacional do Monte Roraima, e do lado venezuelano, o Parque Nacional de Canaima. E para fazer hum, o trekking do Monte Roraima, é obrigatória a contratação de um guia. Até hum. porque a localização no Monte Roraima, a trilha é bem tranquila, até chegar no cume. Quando chegar lá no cume, para se localizar lá em cima, é extremamente difícil. E o Monte Roraima, que é uma montanha em formato de tepui, né? É um tepui, que é uma montanha em formato de mesa, ela é Uhum. muito grande. Então, para se perder lá em cima é muito fácil. Eu mesma, que já fui 11 vezes, eu ainda fico na dúvida para andar lá em cima. Então, estou sempre acompanhada dos nossos guias venezuelanos, nos acompanham já há anos, há muito tempo, sempre a mesma equipe fixa, e a gente tem algumas outras pessoas que estão mais rotatórias. Mas a gente está acostumado lá com o pessoal, então é importantíssimo a contratação de guias. E aí você pode, quando a pessoa quer fazer uma expedição com custo mais baixo, por exemplo, pode contratar um guia local. Mas aí tem que tomar uma série de cuidados com equipamento, com alimentação, com tudo isso. E quando a pessoa contrata uma agência que é aqui do Brasil, enfim, uma agência que já tenha um certo indicações, enfim, responsabilidades, ela vai mais tranquila, sabendo que ela vai ter equipamentos de qualidade, a alimentação vai ser boa, então tem essa tranquilidade. Que, obviamente, custa um pouquinho mais caro, você acaba pagando pela comodidade. Então, você chega em Boa Vista, tem um hotel lá à sua espera, um hotel com piscina, maravilhoso e tal. De Boa Vista, você precisa de um transporte para atravessar para a Venezuela. Da Venezuela, precisa de uma hospedagem lá dentro. De lá, você precisa chegar até a comunidade indígena. Então, é um trampo do Sim. caramba, assim. São muitos detalhes que, às vezes, você colocando na ponta do lápis, indo sozinho acaba saindo mais caro. Porque, em vez de dividir com muita gente, você acaba tendo que arcar com os custos sozinhos. Mas dá para fazer também, caso queira. Sim. Com certeza, né? E provavelmente a mochila vai muito mais leve, né? Considerando que você contrate uma agência versus você carregar tudo sozinha. Vai, muito mais, porque, por exemplo, com a gente, com a Mantra, toda a alimentação da expedição está incluída. Então, o peso com equipamentos de cozinha, alimentação, e aí vai ter fogareiro, utensílios, isso ninguém precisa se preocupar em levar. E, além disso, as barracas também estão incluídas. Então, também não precisa carregar a barraca. Então, com certeza, a mochila vai mais leve. E a mochila estando mais leve, por mais que as pessoas tenham já experiência, acostumado a carregar peso, acaba aproveitando muito mais o caminho, né? Acaba indo bem mais leve, consegue aproveitar, desfrutar mais do local.
chega no acampamento, não chega tão cansado, aí consegue ainda curtir a noite, ver aquele céu estrelado de lá que é maravilhoso, ficar conversando até um pouquinho mais tarde, porque as pessoas chegam mais descansadas. Mas é claro, de novo, aquelas pessoas que gostam de carregar mochila pesada, né? Os montanhistas mais raiz aí, também tem essa possibilidade sem problema nenhum. Entendi. Aí lá, assim, tem um roteiro meio certo que todo mundo faz dos dias, as paradas, ou varia um pouco de acordo com a agência? O caminho para chegar até o topo é o mesmo. A quantidade Uhum. de dias para chegar ao topo é o mesmo também para todo mundo. Agora, lá no topo, aí tem diferença. Tem uns roteiros que são mais compridos, que visitam mais pontos lá em cima, e tem roteiros que são mais curtos, que visitam os pontos principais. Com a Uhum. Mantra, por exemplo, a gente faz o roteiro com 2 noites no cume. A gente não visita todo o cume do Roraima, mas a gente visita os pontos que, na minha opinião, são os mais bonitos, os mais imperdíveis. A gente sobe no ponto mais alto do Monte Roraima, que é a Pedra Maverick, além de vários outros atrativos que tem lá no cume também. Entendi. E lá não existe uma base, né? Vocês é meio que um acampamento selvagem, correto? Ou tem Lá é acampamento infraestrutura? selvagem. Tem os locais determinados para acampamento, só é permitido acampar em determinados locais, mas não tem estrutura, se é isso que você está perguntando. Não Aham. tem acampamento selvagem. A gente leva banheiro, a gente leva tudo. É totalmente selvagem. Ah, vocês levam banheiro mesmo? A gente leva uma. É bem engraçado. Até lá no meu Instagram, para quem quiser e tiver curiosidade, tem o IGTV que eu mostro um tutorial de como cagar no Roraima. A gente leva uma barraca banheiro, que é como dessas barracas vestiárias que elas ficam de pé, que Aham. você consegue ficar de pé. E lá dentro a gente coloca um banquinho. Nesse banquinho é um banquinho furado, né? E aí tem um assento de um vaso sanitário mesmo, super confortável. E aí você encaixa nesse vaso sanitário um saquinho com cal e faz lá o seu número 2. E aí tem o carregador que vai transportar tanto o banheiro quanto o shirt tub, que lá a gente usa um shirt tub gigantesco, que é para o grupo todo, né? Para não ficar nada na montanha. Que é outro diferencial, que muitas vezes quando você contrata direto, não tem esse tipo de trabalho, o que é muito ruim, porque em alguns acampamentos, quando você se afasta um pouco, entra no meio do mato, acaba havendo um campo minado de papel higiênico, de dejetos. Então é um cuidado que, infelizmente, não são todas as pessoas que tomam lá. Mas a gente faz questão de tudo que sobe e desce, então a gente traz de volta. E o banheiro é super confortável. E eu até brinco que eu falo que você pode até fazer de porta aberta, que você tem uma vista maravilhosa. Sim. Ai, gente, eu não consegui. Tipo, deve ser um trabalho meio difícil, né? Carregar o cheat tube e todas essas coisas. Mas aí só é um, né, pro grupo inteiro, no caso. Não, tem mais de um. Lá a Ah, gente tem uma estrutura. Lá a gente tem. E assim, os cheiros de lá são tubos enormes, né? Então, todo mundo pode cagar à vontade. e o banho aí? O banho seria ao ar livre No também, basicamente. Isso, aí todos os acampamentos têm rio próximo, então não tem desculpa para não tomar banho. Mas uma outra coisa que é obrigatória para quem vai com a gente também é sempre utilizar produtos que sejam biodegradáveis, para a gente amenizar o impacto no ambiente. Mas não tem desculpa, dá para tomar banho todo dia. A água é super gelada, eu mesma, quando está muito frio, tem dia que eu uso lencinho umedecido. Mas quem gosta de encarar água gelada tem banho todos os dias. Entendi. Realmente, tipo, contratar uma agência, você acaba reduzindo muito o impacto, porque provavelmente quase ninguém leva em consideração essa questão do biodegradável e tudo mais, né? Exato. Ah, e tem a comodidade também de auxiliar, inclusive no antes da viagem, né? Porque a gente passa uma lista de equipamentos, Uhum. auxilia na documentação que precisa, a gente entra em outro país. Então, para passar, quando você está com um grupo, para você passar ali na fronteira é muito mais tranquilo, muito mais rápido, a gente consegue agilizar. Então, tem todo, uma expedição dessa envolve muita coisa e muita gente. Então, Uhum. é legal estar bem respaldado, assim, né? Tá bem orientado. Sim, com certeza. E vocês, no caso, têm que reservar com o parque, né? Qualquer pessoa que vai fazer tem que fazer uma reserva, porque deve ter um número limite de pessoas. Tem. É feita uma reserva lá no Parque Nacional de Canaima com antecedência. Uhum. E para fazer o Monte Roraima, por exemplo, qualquer um que se inscrever pode se inscrever ou vocês fazem tipo uma avaliação no perfil, alguma coisa assim?
Não, a gente conversa, né? Sempre tem as pessoas que fecham com a gente sempre são muito bem orientadas, então elas sempre têm muita informação. Por exemplo, essas pessoas, a maioria que fechou agora para 2024, a maioria assistiu uma live que eu fiz no YouTube semana passada. Então lá eu Hum, mostro, eu falo quantos quilômetros são, qual que é o grau de dificuldade. O Monte Roraima, ele não é um trekking difícil, Fê. Só para você ter uma ideia, eu já levei o Neto, que na época ele tinha 10 anos, e eu já levei a Vera, que tinha mais de 70 anos também. Então não é um trekking muito difícil. O que torna o Monte Roraima mais difícil é a quantidade de dias. Então são uhum, vários dias andando, vários dias dormindo em barraca, tomando banho em rio. Para quem não está acostumado, isso acaba aumentando o grau de dificuldade. Mas o trekking em si, é óbvio que tem que estar bem preparado, não pode ser sedentário, tem que fazer exercício, fazer caminhada, se preparar. Até porque, quanto mais bem preparado você tá, mais você aproveita a viagem, né? Mas ele não é considerado um trekking muito difícil. Não tem nenhuma parte de escalada que precisa de equipamentos específicos. Tem um dia que é mais difícil, que é o dia que a gente faz ataque ao cume, que é bem íngreme, a gente passa por baixo de uma cachoeira nesse dia, que é uma cachoeira que cai do topo. Mas mesmo assim, é uma delícia. Eu falo que essa parte da cachoeira é um portal, que a gente sai do planeta Terra e entra no planeta Roraima, né? É para lavar a alma. Mas não precisa de corda, de capacete, nada disso. É um trekking, é uma caminhada. E aí as pessoas que têm mais dificuldade e quiserem, ainda tem a opção de contratar um carregador particular. E aí você contrata um carregador para levar a sua mochila cargueira. Aí vai levinho. Vai só com a mochila de ataque, com um lanchinho de trilha, um anorak. Vai com as coisas que precisa utilizar no dia. Porque o carregador, quando a gente contrata, ele não fica andando do nosso lado. Ele vai embora e encontra com a gente lá no acampamento. Então, o que vai precisar durante a trilha, tem que levar na mochila de ataque. uhum. Água, repelente, protetor solar, uma capa de chuva, tudo isso leva, mas o pesado mesmo, quem quiser, tem essa possibilidade também de contratar carregador. Aí vai super leve. Sim, com certeza. Ah, você tá falando, eu só tô me imaginando lá, gente. Parece ser um lugar muito maravilhoso. É, Você tem alguma memória, assim, especial de quando você foi, assim, ou também uma positiva e também, tipo, um perrengue, assim, que aconteceu ou nunca aconteceu nada? Nossa, eu tenho milhares de memórias de lá. Cada ida é uma memória diferente. Tem de perrengue, tem memórias maravilhosas. Eu sou tão apaixonada por lá, Fê, que eu tenho uma tatuagem aqui do Monte Roraima. Nossa! Deixa eu ver se dá para mostrar. É o Puquenã e o Roraima desse lado, que são dois tepus, duas montanhas, né? De tão apaixonada que eu sou. Mas assim, ó, uma curiosidade é que eu fui a primeira vez como turista, fui para conhecer. E a Uhum. primeira vez que eu fui, eu não gostei. Todo mundo falava do Monte Roraima, que o Monte Roraima é mágico, que o Monte Roraima é... E eu tive uma sensação, não é que eu não gostei, mas eu falei, gente, não sei, parece que eu não me encontrei lá na montanha, ficou faltando alguma coisa. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, porque eu falei, não é possível, gente, todo mundo acha esse lugar tão incrível. Para mim não foi tão incrível assim. E aí eu resolvi voltar. Quando eu voltei já pela segunda vez, aí já foi com um grupo, eu já estava guiando, já estava com a agência, né, com uma parceria que eu tinha antigamente e tal. E aí eu fui auxiliando. Aí eu me apaixonei perdidamente pelo Monte Roraima e entendi. Falei, agora eu entendi porque que esse lugar é tão mágico. E eu acho, bom, primeiro que o Monte Roraima é um dos lugares mais antigos do planeta. Lá no topo do Roraima, tem coisas que só existem lá, não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então, tem animais endêmicos que só tem lá. Tem espécies de plantas que só existe lá. Então, só por isso, já é um lugar de uma energia sem igual. Imagina quando os continentes ainda estavam unidos, o Monte Roraima já existia, antes da separação dos continentes. Então, o Roraima é um lugar extremamente misterioso, enigmático. Mas, além de tudo isso, para mim, o que torna aquele lugar mais especial ainda é o contato com a comunidade local. Então, a gente está sempre com os indígenas locais, que são os índios Pemons. Tem os Macuxes também, mas a maioria deles são Pemons, da etnia Pemon, que são lá da região. E eles são sensacionais, eles têm um carinho muito grande, dão um ensinamento de vida para a gente, que eu falo que não tem como ir para o Monte Roraima e voltar de lá do jeito que foi. Todo mundo que vai volta transformado. Ó, a Bernadette está dizendo que não sabia que eu não tinha gostado a primeira vez que eu fui. Não é que eu não tinha gostado, mas sabe quando parecia que eu não tinha encontrado aquilo que eu tinha ido buscar? E aí, na segunda vez,
eu encontrei a Bernadette, que está comentando, ela já foi comigo para o Roraima, e aliás, tem que voltar, hein, Bernadette? Bora lá. E, bom, eu sou apaixonadíssima por lá. Tanto que o ano que vem a gente vai ter Monte Roraima em janeiro, fevereiro, março e abril, e eu vou em todas. Ah, gente, eu quero ser guia também pra ficar indo em todas, gente. É maravilhoso. Perguntaram aqui em cima, como é que faz para contratar o carregador local? Se é com Aí você? você quem vai com a Mantra, contrata com a Mantra, a gente já. Porque precisa reservar, né? Você precisa. Pode ser que você chegar lá e não tenha ninguém disponível para fazer Uhum. isso. Então precisa reservar com antecedência, e aí, no caso da Mantra, a gente se encarrega de fazer todas essas reservas. No grupo eu já vejo antes quem vai querer o carregador, quem não quer. E aí, quando chegar lá, já tem tudo agendadinho, tudo arrumadinho. Ah, entendi. Eles querem saber o valor. Eu não sei se você compartilha por aqui ou só no PDF. Valor do quê? Do Monte Roraima? Será? É. Se for, não tem problema nenhum, eu falo. É assim, é importante, quando a gente pergunta de valor, é importante saber o que está incluído, né? Mas, enfim, para o Monte Roraima, para o ano que vem, para 2021, o pacote completo, a parte terrestre, está 3.290. Com toda a alimentação, transportes, estadia em hotel, então tem uma pernoite em Boa Vista, uma pernoite em Santa Helena, que a gente fica em hotéis, né? Em hotéis de verdade, porque lá no cume do Roraima os acampamentos são chamados de hotéis também. Perguntaram aqui qual o valor do carregador também. Então, o valor do carregador para o ano que vem eu ainda não sei, porque tem alteração todo ano. Mas aí quem tá com a Mantra, a gente, antes da expedição, bem antes, eu já tenho os valores, aí eu passo para a galera que vai com a gente. Aí depende muito com quem vai, né? Enfim. Aham. Porque tem variação da moeda, é isso? Ou é porque sempre muda mesmo muito? Não é que muda muito, é porque primeiro que agora, com essa questão da pandemia e tudo isso, os grupos foram muito reduzidos, né? E com os grupos reduzidos, os valores também aumentaram. E aí, de um ano para o outro, às vezes tem alteração, porque isso é combinado com eles lá. Por isso que eu não Uhum. consigo passar agora. E aí tem muita diferença do nosso trabalho, do trabalho de outras pessoas. Então, o carregador, aí eu passo para os clientes que vão com a gente combina direitinho. E o legal é que um carregador, ele não sai caro, viu, Fê? Porque um carregador, ele carrega até 15 quilos. Então, dá Uhum. para dividir, muitas vezes, duas pessoas. 7,5 kg para cada um, porque todo mundo tem que levar a mochilinha de ataque também, né? Então, barraca não precisa contar como peso, porque a barraca já está incluída, já tem carregador. Então, dá para colocar 7,5 kg de cada pessoa, e o valor de um carregador é dividido em duas pessoas. Então, fica suave. Fica, realmente. É, Tem que levar moeda da Venezuela? Acho que não, né? Porque é tudo fechado com vocês. Não precisa, mesmo para gastos lá, porque tem gente que às vezes quer comprar artesanato, por exemplo, uma lembrancinha para trazer. Na volta a gente passa numa comunidade indígena que tem umas lembrancinhas e tal. Mas hoje em dia, lá dentro, está sendo tudo com real. Antes a gente tinha que trocar, e aí a agência também auxiliava nesse câmbio, né? E era engraçado que a pessoa trocava R$ 100 e ficava com um bolo de dinheiro desse tamanho. Assim. Tinha cliente que fazia o dinheiro de travesseiro, de tanto dinheiro que vinha. Mas agora não, agora eles estão utilizando reais lá dentro da Venezuela. Então não precisa se preocupar com o câmbio também. Uhum. Então, a gente tinha perguntado aqui do preparo físico. Você falou que precisa ter preparo físico, mas assim, tem algum parâmetro assim para saber se a pessoa está pronta ou não? Ela não precisa ser atleta para ir para o Monte Roraima. Uma pessoa que está acostumada a caminhar. Eu sempre oriento as pessoas que vão para o Monte Roraima ter uma experiência de acampamento antes. Justamente para se acostumar a dormir em barraca e tal. E preparo físico que esteja acostumado a caminhadas, né? Então não pode ser uma pessoa sedentária, mas não precisa ser nenhum atleta. Por exemplo, eu gosto de uma pessoa que faz a Ponta da Joatinga, que não é um trekking muito difícil, ela consegue tranquilamente fazer o Monte Roraima também. O que vai diferenciar é a quantidade de dias. Então, a gente vai caminhar aí durante muito, muito mais dias, né? Uhum. E lá é bem frio, né? Também tem que se preparar com isso. Lá, na verdade, a gente tem duas situações, a parte de baixo e a parte de cima. Na parte de baixo faz bastante calor. Lembrando que a gente vai estar na savana venezuelana, né? Nossa caminhada pela parte de baixo é toda por savana.
E savana é como se fosse o nosso cerrado, vai? Então, Uhum. vegetação bem baixinha, não tem sombra, tem muito sol durante a caminhada. E na parte de baixo chega a fazer um calorzinho bem gostosinho. Durante o dia, bem calor. À noite a temperatura cai um pouco, mas ainda é quentinho. No cume chega a fazer 0 graus. Então a gente tem a temperatura de baixo, que é mais quentinha, e a temperatura de cume, que essa sim é bem fria, é bem úmido. Então, saco de dormir, a gente orienta que tem um saco de dormir com uma temperatura conforto de 0 graus. Tudo que vai para o Monte Roraima tem que estar muito protegido de chuva, da umidade, porque se molhar alguma coisa, vai ficar molhado quase até o dia de ir embora, é difícil de secar, porque lá de fato é um lugar muito úmido. Entendi. E se as pessoas não tiverem, vocês também alugam esses equipamentos? Tipo o saco A de gente tem dormir? alguns. A gente tem algumas coisas para alugar. Então, às vezes, a pessoa não quer investir, não quer comprar. Alguns a gente tem. Não, eu não consigo para o grupo todo, né? Mas alguns a Uhum. gente tem. Só a barraca, que não precisa se preocupar, que a barraca a gente leva para todo mundo. Uhum. E a divisão das barracas é, tipo, sempre as mesmas? Tipo, sei lá, é de quatro ou varia? De acordo com, São sei lá, na barracas, minha são família, um barracas casal. duplas. Ah, duplas. São barracas duplas. E aí as pessoas podem escolher com quem quer ficar. Por exemplo, eu vou com meu marido. Então, tá, fica lá com o marido. Quando não conhece ninguém, eu não conheço ninguém da expedição. Aí a gente separa homens e mulheres, né? Então, duas meninas, dois. O que acontece é que depois do primeiro dia tá todo mundo muito amigo, né? Então tem muito revezamento. Hoje eu dormi com a fulana, amanhã eu vou dormir para trocar a barraca. Às vezes tem alguém que ronca muito, então essa pessoa tem que estar revezando, né? A barraca para os amiguinhos poderem dormir, enfim. Então tem essa. Uhum. Mas são barracas duplas. São barracas super confortáveis, espaçosas, mas são barracas duplas. Olha, essa pergunta aqui é muito interessante mesmo. Costuma ter algum problema físico com a questão da altitude? Porque eu passei mal quando eu fui subir o Pico da Bandeira, por exemplo. É, não, a gente nunca teve nenhum problema por questão da altitude, até porque o Monte Roraima ele ainda está um pouquinho mais baixo que o Pico da Bandeira. Ele está ali, ó, bem pertinho. Mas a gente não chega a pegar uma altitude de, por exemplo, um ar rarefeito, acima dos 3.000, né? A gente está lá Uhum. 2.750, o ponto mais alto, que é o Maverick, ele tem 2.810. E como a gente faz o trekking bem lentamente até chegar no cume, o Uhum. corpo também vai se acostumando. Então, a questão da Uhum. hidratação, tudo isso. Agora, problema de altitude, por exemplo, mal de montanha, essas coisas, o que pode acontecer é ficar um pouquinho mais cansado do que de costume, mas de problema de altitude mesmo, não. Às Uhum. vezes as pessoas estranham um pouco, dá um pouquinho de dor de cabeça, por isso que é legal já levar o medicamento que está acostumado, mas nada que tenha problemas como a gente tem em alta montanha, em ar rarefeito, que tem que fazer aclimatação, lá não tem necessidade de nada disso. Ah, entendi. Quando você estava falando do saco de dormir, eu também deixei passar essa pergunta aqui. Tá perguntando se o saco de dormir 4 graus mais um liner dá conta. Dá, depende, se não for muito friorento, dá. Ah, isso é bom, porque, no caso pra mim, né? Porque normalmente fico com calor nos lugares, mas enfim. Um saco de dormir até 5 graus positivos, se você tem um fleece quentinho ou um liner, ele Uhum. pode ser também. Não precisa ser 0. É que 0 graus é para você não passar frio, para dormir gostosinho. Se tiver uns 5 graus, dá também. Aí coloca um fleecezinho mais quentinho. Um liner também sempre ajuda. O que não pode é esses sacos de dormir de verão, que às vezes é de 15 graus, né? Que a galera compra, é, que é o saco de dormir de acampamento normal de praia tal, aí passa Sim, frio lá. entendi. E você falou que, por exemplo, vocês levam o alimento, né? Tipo, o almoço, janta, tudo mais. Na hora vocês preparam tudo junto, assim, é realmente. Não em volta da fogueira, porque vocês não fazem fogueira, mas é uma união assim? Ou normalmente fica mais cada um mais isolado, assim? Não, o alimento é preparado pelo cozinheiro, a gente leva um cozinheiro junto na equipe, né? E Hum. aí tem os momentos de refeição que é todo mundo junto. Então, hora do jantar, todo jantar, toda expedição, na verdade, o momento mais importante de refeição é o jantar, porque é quando a gente já está no acampamento, não está mais caminhando e tal. Então, ó, a Maria Bernadette está dizendo que é um luxo o jantar, e é mesmo, a gente come muito bem. Então, o café da manhã e o jantar são muito reforçados no Monte Orê. E aí os cozinheiros vão preparar. Quem é vegetariano e quem é vegano, a gente também tem opção, é só avisar antes, né? E aí é feito separadamente para essas pessoas que têm restrição, enfim.
Claro que quem quiser levar alguma coisa a mais para dar uma incrementada, pode levar, mas a gente come muito lá, Fê. Ó, você imagina você tá no cume do Roraima, no café da manhã você tem ovos mexidos, você tem 2, 3 tipos de fruta, você tem pães, tem frios, tem tudo. Então, a comida lá... A galera fala, meu, eu achei que eu ia emagrecer, eu tô engordando, porque a gente come muito. Ai, é isso. É, perguntaram aqui se a bota, você fica com a bota o tempo inteiro durante a trilha ou se tem que tirar quando vai atravessar rio, alguma coisa assim. Sim, para as travessias de rio a gente tira a bota. Então a gente sempre orienta que leve também, né, além da bota, é claro que vai fazer a caminhada, que leve uma papete. O melhor é papete, né, que é próprio para caminhada. Mas quem não tiver, quiser levar um chinelo havaiana, ou quiser levar uma Crocs para ficar nos acampamentos. E na travessia de rios a gente tem que tirar a bota. Tem um dia, no segundo dia, que a gente atravessa 2 rios. Então, o que eu sempre oriento? Já vai com a papete no pé, nem coloca a bota. Aí a gente atravessa o primeiro rio, anda mais ou menos 1,5 km, 2 quilômetros até o segundo rio. E aí não precisa colocar a bota. Caminha lá com a papete, porque o caminho é curto, né? Aí depois que atravessa o segundo rio, enxuga bem o pé para não criar bolha, não fazer nada, não machucar. Aí coloca a bota e termina a caminhada. Então a gente sempre orienta que leve esses 2 calçados. Para atravessar rio, a gente sempre tira a bota. Entendi. É, mas o rio é muito alto ou ele é baixinho mesmo? Então, o primeiro rio, que é o Rio Tec, que é o rio do primeiro acampamento que a gente toma banho no primeiro dia, ele é bem baixinho. A gente consegue atravessar numa parte que é bem rasa. Mas ele é muito escorregadio. É o rio que tem menos água, mas que mais escorrega. Então, a gente atravessa de meia, porque a meia faz aderir bastante no sul. O segundo rio, que é o rio Cuquenã, é um rio um pouco mais caudaloso. E aí tudo depende se tiver chovido antes, né? Então, quando chove antes, ele fica com mais volume de água. Mas nada que não dê pé. Então, a gente atravessa muitas vezes com a água perto da cintura, mas ele dá pé. Aí molha a roupa, não tem problema, porque depois vai caminhar, vai secar no sol, né? O importante é manter a bota seca. E também tomar cuidado para não molhar a mochila, né? Então, as mochilas, os carregadores passam. As pessoas tiram a mochila, a gente atravessa, porque é muito comum desequilibrar. E lá, além de ser um rio que é um pouquinho mais profundo, ele tem uma correnteza razoável. Então, a gente faz uma corrente, os carregadores que auxiliam da equipe ficam nos pontos estratégicos para dar mão, ajudar a passar, para não correr risco de escorregar e molhar toda a mochila. Já pensou? Molhar tudo que está dentro da expedição inteira logo no segundo dia? Não, aí a gente faz assim. Aí atravessa as mochilas do lado de lá do rio. Também esse é o único rio que é maior. Os outros todos são muito tranquilos. Tem uns rios que tem umas pontinhas por cima para passar também. Então só esse que é o rio Cuquenã, que na volta, inclusive, a gente para tomar um banho, para nadar, para ficar brincando, que é uma delícia. Você já está cansado da expedição, aí você para lá, dá para ficar até anoitecer, assim, até o sol baixar, você fica nadando no rio, que é muito gostoso. Ah, entendi. Nossa, eu vou fazer a pergunta. Eu me desestabilizei com você falando que ficava até a noite. Eu fiquei imaginando o céu lá, todo estrelado, e você no rio. Eu costumo dizer, eu até conto para as pessoas, né, que o céu mais bonito que eu já vi na minha vida foi lá. Aí eu sempre conto um episódio, deixa eu até parar as perguntas aqui, porque aí depois a gente consegue voltar. Eu sempre conto um episódio que a gente estava no finalzinho da expedição, última noite, no acampamento do Rio Tec, que é um acampamento muito gostoso, porque já não é muito frio, ele é bem planinho. Lá junta todos os grupos, então todo mundo está naquela confraternização, né? Último dia, aquele sentimento, putz, está acabando. E eu lembro que teve uma expedição que estava nublado, e todo mundo foi dormir e não tinha estrela, porque estava bem nublado mesmo. De madrugada, eu acordei para aquele xixi da madrugada típico de acampamento, né? A hora que eu abri a porta da minha barraca, eu estava dormindo sozinha na barraca. Quando eu saí da minha barraca, Fê, o céu estava forrado de estrela, mas imagina um céu brilhando, com aquela Via Láctea branca fazendo aquele caminho. Só que se só isso não fosse o suficiente, a parte de baixo estava forrada de vagalumes. Então eu não sabia onde terminavam os vagalumes e começavam as estrelas, porque tudo brilhava. Foi uma coisa surreal, eu fiquei emocionadíssima, eu fiquei, nossa, um tempão sentada de boca aberta, até perdi a vontade de fazer xixi. A minha vontade era de acordar todo mundo, porque foi assim um espetáculo de noite. As noites lá realmente são assim muito bonitas.
Nossa. Se isso acontecer alguma vez que eu estiver com você, você me acorda, tá? Teve vezes que quando eu contei, por que você não acordou? Algumas pessoas chegaram a ver também. É muito comum lá, dependendo da época. Nas últimas vezes eu não tenho visto muito, mas é comum ter vagalume lá. Sempre aparece alguns lá no acampamento. É bem legal, porque então, quando eu era criança eu via tanto vagalume, agora é tão difícil, né? E lá de vez em quando aparece. Verdade. Você já fez a trilha do Rio do Boi? Se eu já fiz a trilha do Rio do Boi, Aham. né? Já fiz, já fiz há É bastante mais tempo ou menos atrás. aquilo que é o atravessar o rio, né? É que ele é bem menor, né? O rio Ah, da tá. Trilha do Rio foi, você anda muito tempo no rio e tal. Lá não, lá é uma travessia de um rio, é bem mais curtinha. Ah, tá. Perguntaram aqui qual é a melhor época para ir, né? Se puder escolher um mês, qual que é mais bonito lá no cume. Então, lá o que vai diferenciar, como o Monte Roraima, ele está muito próximo da linha do Equador, né? Então a gente está ali bem, né, na parte norte ali do país, próximo à linha do Equador, a temperatura ela não vai variar muito durante o ano. Então, todos os meses a gente vai ter calor na parte de baixo e muito frio na parte de cima. O Uhum. que vai diferenciar é a época de chuvas. Diferente da gente aqui do Sudeste, lá a época de chuvas é no inverno, porque lá, na verdade, está invertido. A gente está acima da linha do Equador. Então, lá o inverno seria. Não, peraí. Aqui o inverno é seco, que é a época que a gente É vai para a isso. montanha. Lá, a época que mais chove é o meio do ano. Então, o indicado, assim, para pegar menos chuva é aí de setembro até finalzinho de abril. No meio do ano, maio, junho, julho, agosto, pode pegar um pouco mais de chuva. Mas lá é uma instabilidade muito grande. Então, sempre falo para as pessoas que vão já irem preparadas para tudo, porque pelo menos um dia de chuva vai pegar. Lá é sempre tem muita umidade. A gente tem de um lado savana venezuelana, do outro lado floresta amazônica. Então lá é uma convergência de massas, enfim. É uma fábrica de fumaça. Tanto que eu falo que no cume é assim, você tá passeando no cume tudo nublado, de repente abre aquele céu azul. Aí você pega o celular para tirar foto, é foto, foto, foto. Ah, fechou. É muito rápido, assim. Então abre e fecha muito tempo. Até conto que tem o cliente que eu levei, que é o Neto, que era esse menino de 10 anos, né? Quando a gente chegou no cume, estava tudo muito nublado, a gente não enxergava nada. E aí ele andava abrindo e fechando a boca, né? Aí eu olhei para ele e falei, Neto, por que você tá fazendo isso? E aí ele olhou com aquela carinha de criança assim para mim e falou assim, sabe o que é, tia? É que eu sempre tive o sonho de comer algodão doce para ver comer nuvem para ver se tinha gosto de algodão doce. Eu falei, gente, que sensacional. E lá dá para comer nuvem tranquilamente. Ah, então realmente dá pra você tocar na nuvem. Pelas fotos parecia que Você estava mais longe, assim. na verdade, quando tá tudo nublado, você tá andando no meio das nuvens. É que a gente não consegue ter essa percepção, né? Mas a gente Aham. tá andando no meio das nuvens. Você enxerga. E é muito legal, porque no cume do Roraima, quando baixa a neblina, fica aquele clima meio que de mistério, né? Você olha e fala, meu, vai aparecer um dinossauro a qualquer momento aqui. Porque lá em cima é surreal. É assim, não dá pra falar. Você mostra em foto, você mostra vídeo, você dá relato, mas quando tá lá é outra coisa, Fê. Então é uma coisa que parece que você tá andando na superfície lunar, tem várias pedras com formatos de animais, de castelo. Aí vai da imaginação de cada um. Tem gente que vê tartaruga, tem gente que vê um templo budista. Então lá as rochas fazem elefante, jacaré, galinha, você enxerga de tudo lá em cima, né? Então Nossa. realmente é surreal. E quando baixa a neblina, dá aquele ar de mistério, aquele clima mais bucólico, assim. Então, é muito. Por isso que eu falo, o Monte Roraima é legal com chuva, sem chuva, com nuvem, sem nuvem. É legal de tudo que é jeito. Entendi. Mas quando tem chuva, no geral, a chuva é tranquila, assim, não precisa parar a expedição, atrasar, nada disso. Depende. Por exemplo, o rio Cuquenã é um rio que, quando chove muito, pode ter problema para atravessar. Então, tem um acampamento antes do rio e um acampamento depois. Se chove demais e não dá para atravessar, isso nunca aconteceu comigo, Fê, mas tem essa Hum. possibilidade. Se chove demais e não dá para atravessar, a gente acampa antes do rio para poder atravessar no dia seguinte. Eu Entendi. já peguei muita chuva, de chover, sabe aquela chuva torrencial, assim. Mas a gente seguiu a expedição
E foi muito louco, porque essa vez que choveu muito, quando passou a chuva, todo lugar que você olhava tinha uma cachoeira. Lá tem muita cachoeira sazonal. Então, do paredão do Roraima, começou a brotar um monte de cachoeira. E não é cachoeirinha, é cachoeira de 400 metros, 500 metros de queda. Você olha e fala, caraca, mano, isso aqui não estava aqui ontem, e está aqui hoje. Então, a paisagem se transforma também quando chove. Mas essas cachoeiras não dá pra ir, né? Só dá pra ver. Não, não dá. A gente, só o Passo das Lágrimas a gente passa por baixo dela, né? Ah, é. E aí também tem essa variável. Eu já fui, por exemplo, quando chove, Passo das Lágrimas tem bastante água. Então a gente passa debaixo do chuveirão. Quando não chove, são só gotinhas. Então eu falo que são gotinhas de felicidade. E dos dois jeitos são maravilhosos. A Bernadette, que está aqui na live, participando aqui, quando ela foi, tinha até que bastante água, e eu sempre conto dela, porque ela é uma pessoa super autoastral, sabe? Aquela pessoa que vê o lado positivo de tudo, a Bernadette é assim. E aí eu lembro que no dia da subida, a galera tava, ai, que frio, todo mundo colocando capa assim, capa de chuva, subindo, com medo de escorregar. Que eu olho pra Bernadette, ela tá parada embaixo da cachoeira, com os braços abertos assim, falando, ai, que maravilhoso isso daqui! Aí eu falo, meu, vai muito da percepção de cada um. Ela curtiu, ela nadou em todos os rios. A Bernadette não pode ver uma pocinha d'água que ela tá dentro, né? Então ela aproveitou muito tudo que é água. E o Monte Roraima, para etnia Pemon, é considerado a mãe das águas, né? Porque lá em cima tem muitas nascentes de rios bem importantes também. A hidrografia do Monte Roraima é muito importante daquela região. Então eles acreditam que o Monte Roraima é a mãe das águas. Então tem muita. E lá no cume tem cachoeira também. A gente vai numa cachoeira que fica lá no cume do Roraima. Vai ser muito perfeito pra ser real. Vocês só tiram foto, né? Vocês nunca fizeram, sei lá, tipo. É tipo um vlog, assim, tipo, de filmar a expedição inteira. Eu não A cheguei a gente ver. tem, Ah, a gente tem um vídeo que foi feito com um filmmaker, inclusive, né? E ele uhum. levou até um drone. Então a gente tem no YouTube, no canal da Manta, tem um vídeo do Monte Roraima que é muito legal. E que aí não é estilo vlog, mas dá pra entender como que é a trilha toda, como que é o cume, né? O drone voa lá em cima, então dá pra ver como é que é. Bem legal. Ai, com certeza. Ai, ai. É, Me a Tânia perguntaram aqui se mochila de 50 litros perguntou. atende, que a Tânia tá indo agora também, o ano que vem com a gente. Atende, Tânia, 50 litros tá de boa para ir pro Monte Roraima, dá tranquilo. Ai, nossa, eu tô meio que em choque, assim, imaginando os lugares e me sentindo lá, assim, nas nuvens total. Vamos ver! Ai, gente. É muito Ó, o tentador Emílio tá mesmo. perguntando quantas vezes eu já subi 11 vezes, Emílio. E agora vai. Deixa eu ver se mais menos A 11. Bernadette já tinha até respondido. Aham. Se quisermos ficar 20 dias no cume, pode? Poder pode, né? A dificuldade vai ser levar é, comida para 20 dias e fica uma expedição mais cara também, porque você tem que ter os guias lá durante 20 dias. Mas eu não conheço ninguém. Eu acho, Fê, que lá o Monte Roraima ele tem prazo, sabe? Quando a gente faz uma expedição muito longa, acaba ficando muito cansativo. Justamente por essa instabilidade. Então é muita umidade lá em cima. Então você imagina se você pega uma expedição que chove muito no cume, tudo molhado, chega uma hora que você, putz, já está incomodado. Então eu prefiro ficar menos tempo para voltar com aquela sensação de quero mais e foi maravilhoso, do que ficar muito tempo e ficar no final com aquela sensação de ai, não aguento mais, quero ir embora. Então eu acho melhor ficar menos tempo e ficar com aquele gostinho de que, mano, eu tenho que voltar aqui, tenho que explorar mais. Eu tenho clientes que já foram mais de uma vez, inclusive, para o Monte Roraima. E eu tenho uma cliente que a meta dela é uma vez a cada 2 anos, porque ela também se apaixonou. Então eu acho que, assim, ficar muito tempo acaba nem valendo tanto a pena. A não ser que, sei lá, né? Se gostar muito. Uhum. Mas porque quando ele falou isso, eu até pensei se tinha possibilidade de, tipo, ele ficar lá em cima sem guia e depois o guia meio que busca ele de volta, né? Não pode, Fê. Lá tem que ficar sempre acompanhado de guia, justamente porque é muito fácil se perder. Se baixar a neblina, você não enxerga nada. E para se perder no Monte Roraima, no cume, é muito. O Monte Roraima ele tem 30 quilômetros quadrados de área. É muito grande. Uhum. Então, não é permitido ficar lá em cima sem o acompanhamento de um guia local, que é o indígena. Tem que ser o indígena local.
Uhum. E, inclusive, vocês levam aquele GPS, né, também. A gente leva o spot, que é Pode, né? ele não é GPS, mas ele é rastreador, né? Então, as pessoas que estão no grupo, elas recebem um link, e aí elas podem passar esse link para os familiares, e os familiares conseguem acompanhar a expedição em tempo real. E é até engraçado, porque como ele aparece no mapinha mesmo, né? Você puxa lá no Google, e aí a pessoa consegue ver onde você tá. E aí, pelo Google, se você puxa a imagem, você consegue ver o Tepui. E aí tem gente que fica desesperado, porque o familiar vê que a pessoa está muito próximo da ponta, né? E fala, meu Deus, está muito. Às vezes nem está tão perto assim, mas pela imagem do satelital, dá a impressão de que está na beirinha. Então a galera fica em pânico, mas a gente leva assim o spot, que além de ser uma tranquilidade para os familiares que estão aqui, para os inimigos que ficam morrendo de inveja também, que as pessoas passam o link para acompanhar, né? É uma segurança para a gente, porque ele tem um SOS. Então, caso aconteça alguma coisa que seja mais sério, que precise de um resgate aéreo, por exemplo, a gente consegue acionar esse SOS. Nunca aconteceu com ninguém do meu grupo. Eu já vi resgate lá no Monte Roraima, não era ninguém do meu grupo, mas eu já tive a oportunidade de ver um resgate de helicóptero lá. Mas a gente tem essa tranquilidade, né? Sim, com certeza, com certeza. E mesmo às vezes os indígenas conhecem o local e etc., mas também não adiantaria muito essa questão do resgate. Lá tem sinal de celular, essas coisas? Não, nada, zero sinal. Uhum. É. É, perguntaram aqui da foto, mas acho que tinha uma pergunta aqui. Ah, o... Perguntaram quantos dias no total ficam de expedição, tipo, saindo, começando lá em Roraima, dá o quê? Uns 6 dias, 7 dias? Começando em Roraima, do primeiro dia até o último dia são 8 dias. 8 dias. É longo. A gente É, sempre, a gente sempre costuma fazer, por exemplo, pro ano que vem, 2021, todas as datas vão ter feriado no meio. Então, por exemplo, janeiro, quer dizer, só janeiro que não, que só tem feriado aqui em São Paulo, porque dia 25 de janeiro é aniversário da cidade, então é feriado, né? Então cai, se eu não me engano, numa segunda-feira. Então a gente começa sábado, aí precisa de sábado, domingo, uma semana e o outro sábado da outra semana. Então a pessoa precisa aí de, teoricamente, conseguir uma semana de folga. No carnaval, a gente tem também, fevereiro vai ser no carnaval, então é a semaninha do carnaval certinho. Em março a gente vai na Páscoa, então também tem feriado. Em abril tem 21 de abril, que também tem feriado. Então a gente consegue, quem trabalha e precisa de dias, né? E às vezes não tem férias, é só negociar uns diazinhos com o chefe aí e dá certo. esse é o meu probleminha, tentar negociar aqui. Mas enfim. E as fotos, é bom levar câmera ou dá pra usar o celular com bateria? Dá para usar o celular. Eu já levei câmera, mas eu não tenho paciência para câmera, mas é uma coisa minha. Tem gente que leva a câmera e que sai fotos iradíssimas. Mas eu acho que você fica muito preocupado quando você leva um equipamento muito caro, né? Então eu levo sempre o celular e levo o power bank para poder carregar. Lá não tem como carregar nada. Então tem que levar um, dois power banks, deixar no modo avião e aí dura a expedição toda. Tem isso. Também, não sei se ela tem, tipo, levar a GoPro é bem leve, pequena, tranquila, ela cai, já caiu tudo quanto é canto comigo, e ela tá viva, continua funcionando. Dá para levar a GoPro. A única coisa é que a GoPro, a bateria vai embora rápido, então tem que Sim, levar carregador, bateria extra, enfim, mas dá também, tranquilo. tem isso. Minha filha, Falaram dá que para levar o que quiser. Se a pessoa quiser carregar, pode levar um arsenal de equipamento que não tem problema. Tripé. Tem cliente que é tão louco por foto que leva tripé e tal. E sai fotos, sai fotos noturnas lá maravilhosas, sai coisa assim. Só que tem que estar disposto aí a carregar ou contratar um carregador para carregar equipamento de fotografia, né? Drone não é mais permitido lá. Para mais. quem quer levar drone, precisa pedir uma autorização especial. E aí tem que avisar antes para a gente pegar essa autorização. Se chegar lá e tiver com drone, é apreendido. Aí tem que ficar lá guardadinho e pega na volta. Mas não pode subir com drone sem avisar. Tem algum motivo específico? Foi porque deu Não acidente? sei, deve ter alguma razão, mas eu sinceramente não sei o porquê. Entendi. Perguntaram aqui do seguro viagem também. A gente sempre orienta que se faça um seguro viagem. Um seguro viagem que tenha uma cobertura para esporte, para prática de esporte. É sempre bom estar segurado, não só para o Monte Roraima, né? Qualquer lugar que a gente vai, principalmente saindo do país, é muito importante.
E aí tem um seguro que é mais completão, e pra galera que vai com a mantra, depois eu indico. Eu tenho um amigo que faz, mas assim, não precisa fazer com a gente. Eu não faço seguro, não trabalho com seguro e não vendo seguro. Mas eu auxilio nas indicações aí para quem precisar. Ai, Mas é entendi. legal fazer. E assim, é legal o seguro por vários motivos, né? Por motivo de extravio de bagagem no avião, de voo, de perder o voo, de acontecer alguma coisa e precisar de um auxílio médico. Então, sempre é bom tá com seguro de vida, não, seguro saúde, Uhum, entendi. seguro viagem. Realmente, fazer sozinho fica bem complexo. Tipo, contratando vocês, vocês conseguem auxiliar bem mais, realmente, de fato. É, não sei se vocês têm mais alguma dúvida, mas o nosso tempo tá acabando, Ah, infelizmente. já, que rápido! Sim. Gente, você já viu, tipo, lá o nascer do sol dá pra ver, o pôr do sol também? É muito, assim, é bonito, é especial ou acaba não dando pra ver muito bem? Então, não tem nenhum. Não é como aqui, por exemplo, a gente tem essas nossas montanhas que são mais montanhas bicudinhas, assim, que Uhum, aí o nascer e o pôr do sol, eles são diferentes, que está no cume de uma montanha. uhum. Lá o nascer e o pôr do sol são fantásticos, mas vale a pena acordar para ver o sol nascer, se não tiver nublado, é claro, né? Mas não é, é diferente das montanhas que a gente tem aqui, que vê nascer por trás das nuvens, enfim, lá não é assim. Mas, com certeza, e o pôr do sol no Roraima são maravilhosos. Aham. Não, é porque eu pensei na No- travessia Petrópolis-Teresópolis, né? Que é acima das nuvens, etc. Eu fiquei assim, caraca, no Monte Roraima deve ser, tipo, bizarro de lindo, né? é. E lá, quando a gente está nos mirantes, no topo tem vários mirantes. Então, a gente tem mirante no topo que dá para o lado da floresta amazônica. Então, quando você tá. O Monte Roraima, ele é. Eu falo que, mano, quem vai para lá pira. Porque, assim, você caminha o tempo inteiro vendo só a savana venezuelana. Aquela vegetação, rasteirinha, tudo baixinho. Quando você está lá no topo, você chega no mirante, que dá para o lado do Brasil ou para o lado da Guiana, você tem a floresta amazônica gigantesca. Você fala, caralho, mano, aonde que estavam essas árvores que eu não vi até agora? Porque o Monte Roraima, ele divide. Exatamente, ele está na divisão. Então, de um lado é a floresta amazônica e de um lado é savana. Então, é surreal. E aí, quando tá aquele mar de nuvens, você tá acima das nuvens. A gente tem fotos assim que, putz, você fala, caraca, mano, o que é isso? É realmente um lugar assim encantador. Incrível, encantador pra sempre. Melhor nascer do mundo, Pedra do Açúcar, o sol nascendo nos três picos. Ai, é lindo mesmo. Concordo. Com certeza. É, e lá tem, você falou, né, que tipo, uma última pergunta, gente. Você falou que tinha muitas espécies assim diferentes, etc. Mas tem animais assim animais maiores assim, tipo, de perigo pra gente mesmo, de, sei lá, Não. atacar. Lá a gente não tem grandes animais. O que chama mais atenção que tem lá, que todo mundo quer tirar foto quando vai, é um sapinho. Então lá tem um sapinho que é do tamanho de uma unha e ele é todo pretinho com a barriguinha amarela. E ele é tão pré-histórico, Fê. Ele tá lá há tanto tempo que ele não desenvolveu a habilidade de saltar. É um sapo que não pula. Quando ele se sente ameaçado, ele se encolhe todo e vira uma bolinha. E ele é todo pretinho. E a rocha do Roraima, ela também é negra, né? A parte de cima dela é na cor negra. Então, ele se camufla muito bem nas pedras. Precisa prestar muita atenção. Mas tem esse sapinho. E o que chama muita atenção são as plantas. Lá em cima tem muitas plantas carnívora. Ah, sério? Tem muitas, muitas. E tem espécies. Nossa, lá você tem, assim, pequenos jardins que eu falo que parece que alguém foi lá e plantou, sabe? Porque as plantas, elas têm uma simbiose, uma ajuda a outra ali, sabe? Para poder sobreviver naquele lugar que é tão inóspito. Então é único. Tem as plantinhas lá que só tem lá, várias plantinhas carnívoras, é bem legal. Agora, animais maiores, não, aí já não tem. Entendi. Ah, então, tá acabando nosso tempo mesmo Ó, agora. a Juliana Montanha está falando do sapinho que tem no PNI. Ele é bem parecido. A única diferença é que o PNI realmente é vermelhinho e pula, né? O do Roraima ele não pula, mas eles são uns sapinhos bem parecidos mesmo. Ah, sim. Mas esses sapinhos são venenosos, não? Não, esse que tem lá não. Alguns deles são os que tem na Floresta Amazônica, por exemplo. Tem muita gente que depois quer conhecer o Salto Angel, que é a maior cachoeira do mundo, que é na Venezuela. Aí lá tem uns sapinhos bem venenosos.
Mas esse do Roraima, ele é do bem. Ah, entendi. Então, queria te agradecer muito por ter conversado aqui comigo, dado mais vontade ainda de todo mundo ir para o Monte Roraima, né? Porque com as suas explicações e lugares tão maravilhosos que você falou, só dá vontade de realmente brotar lá e realmente ficar 20 dias lá em cima, né? É verdade, é maravilhoso. Fê, eu que te agradeço a oportunidade de vir aqui. Eu falo que eu sou tão apaixonada pelo Monte Roraima que eu não canso de falar sobre ele. E deixar o recado aí, quem tiver a fim de conhecer o Monte Roraima 2021, eu tenho pouquíssimas vagas, eu acho que eu devo ter umas 2 vagas só, e contando com os 4 meses que a gente vai, já os grupos estão quase completos. Mas se tiver alguém afim ainda dá tempo, só mandar mensagem para mim no direct, que eu mando as informações, tudo certinho. A gente já está com um grupo com todo mundo que vai para o Monte Roraima, que tem uma galera que está aqui participando da live. Todo mundo está super ansioso, mas para mim é um prazer estar lá. E se tiver dúvida, ficou alguma dúvida, quer saber alguma curiosidade. Ah, eu também tenho, eu até vou falar, pessoal, gravei há pouco tempo atrás um podcast sobre o Monte Roraima. Então, quem tiver lá, acessa o Spotify, tem o Papo Outdoor. E aí eu e a Natasha, que é guia com a gente também, que já foi para o Monte Roraima, a gente gravou um podcast lá, que tem quase 2 horas de gravação. E a Nossa. gente lá fala muito sobre o Monte Roraima, mas é bem gostoso. Mas o nome no Spotify é Papo Outdoor. Ou é mantra? O nome do canal é Papo Outdoor, Papo e aí Outdoor. dentro do Papo Outdoor tem o episódio Monte Roraima. Tá, eu vou procurar agora mesmo, pra não esquecer o nome, então. Ah, procura, que você vai adorar. Então É tá. muito legal, muito legal. Então, beijos. Sinta-se Beijo, abraçada aí. beijo, galera, também, e até a próxima. Tchau, gente. Beijo, tchau, tchau.